tarde a todos, meu nome é Valéria Vieira, sou psicanalista, mais ferenciana que Ferenc, portanto interlocutora, pensadora dele, nomeável do seu representável, tenho deficiência visual total, nós já falamos sobre Ferenc, a clínica de Ferenc, que é baseada na empatia, acolhimento e ternura, hospedagem do analista com saúde analítica, isso é muito importante. O analista hospeda quando ele acolhe, ele é hospedado também pelo seu analista pessoal. Análise pessoal, regra fundamental da psicanálise, a segunda, instituída por Ferenc na década de 20, por conta da formação do analista. A gente falou de várias competências do analista, que é essa base da clínica: empatia, acolhimento e ternura, sensibilidade do analista, o ser, estar e manter-se analista, a saúde analítica do analista, ele precisa ser saudável para poder analisar, ser bem analisado. Então, agora a gente vai falar das técnicas em Ferenc. Muito importante. Ele tinha essa questão com Freud, trazer essa questão para ele que não há clínica sem técnica. Isso é constitutivo de sentido, como ele gosta de dizer. Eu não posso clinicar, ser analista e ser analisado sem uma técnica para isso. E a partir de 1918, ele institui para a gente a técnica ativa, o agir sobre a técnica. Na vida, a gente age. Cada um tem uma técnica para levar a sua vida. A vida é uma técnica que a gente empreende para viver as questões da gente. Então, todo mundo age sobre a vida. A gente age em relação à vida. Ferenc, essa simplicidade nos ensina. É preciso agir sobre a clínica. A clínica exige ação, movimento, dinâmica. E aí a gente entra na metapsicologia que eu já falei para vocês e vou falar de novo. Então, ele percebe que a clínica de Freud, sem algo mais, não se confirma com os pacientes. Porque em determinado momento a análise para, a análise fica estacionada. O paciente apresenta resistências em relação à sua transferência, ou seja, aquilo que ele passa para o analista. Então, os circuitos libidinais, a energia, que é a libido, ela para de circular. Ela fica presa, sem movimento. Ela para de se realocar. Então a análise para, fica uma análise estagnada. Então, o que ele percebe? É necessário agir sobre a técnica analítica. Então ele rompe com a psicanálise clássica, e o interessante é que todo mundo confundiu técnica ativa. Eu não acredito nisso. Teve uma confusão de línguas em relação à interpretação da técnica ativa. Por quê? Quando se fala em técnica ativa, o analista vai agir sobre a técnica. Então ele vai apresentar para o paciente: eu não quero determinados comportamentos que prejudicam o paciente durante a vida. Por exemplo, quando o paciente está com alguma atitude que faz mal para ele, então ele percebe, então ele fala: vamos mudar isso. Então, aí, todo mundo fala: nossa, mas você está abusando do seu poder de analista, da sua autoridade de analista, para intervir na vida do paciente. A análise clássica não permite isso. Só que o povo não entende que não é o analista que age, é o próprio paciente agindo junto. Então, é o sentir dentro de novo, é o sentir com. Então, não é o analista que age sobre a técnica, é o próprio paciente junto com o analista. O analista não age sozinho. E foi isso que as pessoas não conseguiram entender. Os intérpretes não entendem. E a técnica ativa, ele instituiu a técnica ativa justamente para que o paciente viva melhor. O paciente se adapta às suas necessidades na sua própria vida, agindo de forma diferente, ou
seja, causando mudanças na sua própria vida. Só que às vezes a gente precisa do analista para auxiliar a gente para perceber. A gente sempre precisa de alguém que fale, olha, e se você modificar aqui, e se você pensar diferente, é o agir sobre a técnica, e ninguém entendeu isso. Então, a própria argumentação de Ferenczi, que defende e fecha a questão da técnica ativa, é que a técnica ativa é que o paciente viva melhor, viva de forma mais confortável com as questões que ele tem. Então, se eu estou usando uma roupa que não está confortável para mim, eu não vou usar mais e vou usar outra. E a gente faz isso com todas as questões da vida. A gente age sobre a técnica. A técnica ativa é simplesmente isso. E aí, os críticos de plantão, nossa, mas o analista está interferindo na vida do paciente, o analista está abusando da sua autoridade de analista, do seu poder. Não é nada disso. Gente, a técnica ativa funciona na clínica. Eu, como interlocutora e pensadora dele, aplico isso na minha clínica e percebo, funciona, porque a técnica ativa é simples. Todo mundo age sobre a sua própria técnica, sobre a sua própria vida. Então, não sei por que tanta crítica. E aí, ele escreve o Prolongamentos da Técnica Ativa, que é para explicar melhor a questão da técnica ativa, que não entenderam. E aí, como médico, como encheram muito o saco de novo, ele escreve contraindicações da técnica ativa. Então, tem no terceiro volume das obras completas de Ferenczi, tem 5 textos onde ele fala a respeito da técnica ativa. E o Balint vai fazer um texto explicando a respeito disso. Balint é o discípulo mais próximo de Ferenczi, o herdeiro de Ferenczi, que foi contemporâneo dele. Então, quando a gente estuda, é isso que eu estou ensinando em sala de aula. O próprio analista e o analisando agem juntos sobre a técnica. Quando eu faço a associação livre, proponho para o paciente a associação livre, que é ele falar tudo que vem à cabeça sem censura, a partir do momento que o analista vai interpretar a fala do paciente e devolver para ele de forma organizada, os dois estão praticando técnica ativa. Então, existe um erro de interpretação em relação a essa tópica de Ferenczi, em relação à base da sua técnica, mas é porque ela rompe com a psicanálise clássica de Freud. Freud mesmo tentou a técnica ativa com o Homem dos Lobos, mas ele estabeleceu um fim para a análise. Em Ferenczi, muito ao contrário, a técnica ativa não é para apressar o fim da análise, mas é para tornar a análise mais leve, mais elástica. E aí vem técnica ativa, relaxamento e neocatarse, que é a inversão da atividade, a técnica ativa sendo relaxada em alguns momentos, e a elasticidade da técnica psicanalítica, que é quando a gente estica a técnica, a gente amplia, a gente adapta a técnica às necessidades do paciente, com ele agindo junto. Então, técnica ativa é isso, tá? A gente age sempre sobre a nossa própria vida. A nossa vida é uma técnica. E todo dia, quando a gente levanta de manhã e vai fazer as nossas coisas, a gente está usando técnica ativa. Simples assim, tá? Deixo aqui o meu telefone, meu zap, para análise pessoal em Ferenczi, análise do analista, supervisão individual, mentoria, e para o grupo de estudos Ferenczi Ensina Ferenczi. 19 981 10 18 91. Se gostaram, compartilhem esse vídeo, tá bom? Nós nos falaremos em breve.